Neste episódio, o Tiago aprende uma lição de holandês, o Gonçalo torna-se engenheiro, o Miguel aprende o que é um faraó e eu autodenomino-me exoplanetadora. Está lançada a nau espacial. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da Nau Espacial. Hoje temos um programa muito especial porque, como sempre, trazemos espaço, mas nem sempre conseguimos trazê-lo a todas as dimensões e já vão entender o que eu quero dizer com isto. Como sempre, a bordo nesta nave muito especial para vocês, que é nesta nau, temos a Lígia. Eu sou o Gonçalo. Eu sou o Miguel. E eu sou o Tiago. E eu sou a Aline. Temos convidada neste caso. E como estão a ver, já estão a perceber uma das surpresas deste episódio, é que temos uma convidada muito especial. A Aline é astrónoma e comunicadora de ciência na área do espaço e da astronomia e trabalha naquela interseção mesmo muito, muito gostosa, como se diz no Brasil, que é a ciência, a curiosidade e a comunicação. Portanto, Aline, prepara-te, vamos puxar por ti em todos estes temas para ver o que é que tu achas e como é que podemos comunicá-los também melhor. Mas antes disso, comunica tu sobre ti também, queremos ouvir pelas tuas palavras o que é que tu fazes e o que é que nos trazes hoje. Então, eu sou a Aline, eu sou brasileira do Rio de Janeiro. Eu fiz toda a minha graduação, mestrado e doutorado no Brasil e hoje eu faço pós-doc na Suécia, na Lund University. E eu trabalho principalmente com exoplanetas e estou mudando um pouquinho de área agora também. Então, comecei a trabalhar com formação de planetas, sistemas planetários, exocometas, estrelas Centauri e tudo isso. E estás a mudar de área porquê? Não é mudar de área, mas a experimentar outras áreas. Queres falar um bocadinho sobre isso? Há alguma razão? Eu acho que duas coisas. A primeira, a curiosidade de não querer ficar no mesmo nicho o tempo todo, porque eu fiz todo o meu doutorado em caracterização atmosférica de exoplanetas e eu queria migrar um pouco disso. Acho que é uma área que está um pouco saturada também. E, por outro lado, porque eu quero explorar temas que eu não consegui explorar no Brasil. Porque no Brasil é muito difícil da gente trabalhar com astronomia. A gente tem muita gente capacitada, de qualidade no Brasil, mas as oportunidades são mais difíceis. Então eu queria explorar temas que não tem ninguém trabalhando lá, entendeu? Uhum. Falando um pouco também neste panorama da astronomia no Brasil, que realmente tem esta capacidade fantástica de treinar cientistas brilhantes, mas depois a parte das oportunidades se calhar não chegam a todos eles. É uma das coisas que tens ambição de se calhar mudar um bocadinho, tu que estás a ser formada ainda mais além, não é? Noutros institutos, de trazer se calhar mais ciência e mais oportunidades para o Brasil. É uma coisa que está no teu horizonte, que sabes como se calhar fazer, ou tens ideia como é que pode ser feito e pode ser mudado? Eu acho que é uma coisa que sempre esteve no meu horizonte, como você falou, sempre foi uma ideia. Como eu fiz toda a minha formação no Brasil e no doutorado, eu passei um tempo também na Alemanha, eu comecei a entender como que era a experiência que eu tive e como que era a experiência principalmente na Europa. Fui a muitas conferências também, conheci muita gente e cheguei à conclusão de que a formação em astronomia no Brasil é muito forte, porém o acesso à pesquisa é muito complicado. E isso também depende, de financiamento, esse tipo de coisa. Então, acho que é uma coisa que eu gostaria de retribuir para o lugar de onde eu vim, para o instituto onde eu fui formada, conseguir, essa conexão com pessoas, fazer networking aqui fora e, no final, retribuir o que eles me ensinaram, digamos assim. Que bonito. Eu tenho uma curiosidade que tu trabalhas na área da astronomia, não é? E quando falas em formação de sistemas, tipo o nosso sistema solar, imagino, não é? Estará na observação disto. Eu sei que também há depois a parte de simulação, mas na parte da observação deve haver imagens fantásticas, excelentes fundos de ambiente de trabalho e pósteres com... Não? É o que estou a pensar, porque é mesmo um evento gigantesco, magnífico. Cria sistemas, cria estrelas, planetas, tudo aquilo que nós vivemos no nosso sistema solar. Também terá surgido um evento desse. Tens, assim, um gosto nisso também pela arte e pela beleza que isso traz, ou é mais curiosidade científica? Os dois, mas eu acho que a arte, eu não posso falar por todo mundo, mas é uma das coisas que me trouxe para a astronomia, é ver imagens, Hubble, James Webb, todos esses telescópios mostrando imagens
Não sei, eu acho que é um pouco romântico, digamos assim, ver essas imagens, a imagem do fundo do Gonçalo, por exemplo. Pode não ser, tipo, real, mas exatamente, dá uma sensação, assim, tipo, de mistério e romance ao mesmo tempo. A única coisa é que na minha área de exoplanetas a gente, infelizmente, não chegou ainda nesse ponto de fazer uma fotografia de um planeta, assim como a gente faz de Marte, de Vênus, de outros exemplos que a gente vai trazer aqui. Em exoplanetas, a gente realmente, quando tem uma imagem, é um pontinho, assim, alguns pixels ali, um pouquinho de luz que você consegue ver e é o máximo que a gente chega. Mas... é legal que a partir desse pontinho de luz a gente consegue descobrir muita coisa sobre esses objetos. Então imagina quando a gente chegar num ponto, se um dia a gente chegar num ponto de realmente fazer imagens como se eles estivessem aqui do lado, como os outros planetas do Sistema Solar. Eu fico sonhando às vezes com isso. Boa pergunta, Tiago. Boa pergunta. E já agora mencionaste aí alguns telescópios. Eu gostava de saber qual é que é a tua nave espacial preferida. Fictícia ou real? Não sei se é uma dessas duas ou se tens alguma missão espacial que tens mais carinho ou que gostes mais. O que é que ou que dirias? te dê mais trabalho, eventualmente, no bom sentido. Eu acho que uma que eu tive muito carinho foi a missão Cassini, porque no mestrado eu trabalhei com a atmosfera de Titã. E eu acho que talvez até a gente vai trazer esse tema, eu imagino, mas tipo, a missão Cassini, ela orbitou Saturno e aí depois ela meio que se desacoplou, não sei exatamente os detalhes, mas uma parte da sonda chegou a pousar em Titã, né, que é a maior lua de Saturno, e é uma lua muito interessante para quem estuda exoplanetas, porque é uma lua com uma atmosfera muito louca, digamos assim, com matéria orgânica e tudo mais. Então eu acho que eu tenho um carinho especial por essa, porque eu trabalhei com dados dessa missão. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi na prática o que eram dados de astronomia. E, sei lá, eu acho que é uma coisa que a gente conseguiu alcançar que merece um mérito. Já estamos a entrar um bocadinho num dos temas que vai surgir a seguir. Sim, pois sim, imaginei sim. também. Já estamos a destapar um bocadinho o tema. E já estamos a perceber que a Aline vai ter suminho para esse tema também. Mas eu tenho agora uma questão. Eu não sabia que tinhas começado com a ciência planetária, portanto, com o Sistema Solar. Para os nossos ouvintes que não sabem, que não faz muito sentido e por isso é que não sabem, que é, nesta área de estudar os planetas, nós temos uma grande divisão, que é as pessoas que estudam o Sistema Solar e as pessoas que estudam exoplanetas, geralmente, e tradicionalmente estão, muitas vezes até em institutos diferentes, em edifícios diferentes. Quem estuda ciência planetária muitas vezes está juntamente mais com a parte da geologia e ciências da Terra, e quem estuda, e pronto, ciência planetária, estou a falar do Sistema Solar, e quem estuda exoplanetas não está a ser considerado como um cientista planetário, mas sim como um astrónomo, e está geralmente nos departamentos de física, de astronomia, que estão noutro instituto. O que fez com que tradicionalmente não houvesse muita comunicação entre estes dois mundos, o que não faz muito sentido, porque se estamos a tentar entender planetas noutros sistemas, fazia sentido entendermos como base os planetas do nosso próprio sistema. E portanto, estou a ver aqui que pelo percurso da Aline, começaste na ciência planetária, portanto começaste com Titã no Sistema Solar e passaste depois para os exoplanetas. Como é que foi essa passagem, essa transferência? Como é óbvio, eu percebo que deves ter skills que conseguiste transferir, que é o que faz sentido aqui, mas há essa distinção no Brasil? Sentiste que precisaste de trabalhar noutro sítio? Como é que isso aconteceu? Então, no meu caso, no observatório que eu fiz eu fiz faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro, só para contextualizar, e lá a gente tem um observatório que é onde tem o curso de astronomia. Então, a minha graduação não foi nem em física, foi em astronomia mesmo, que é o que está escrito lá no meu diploma. Na verdade, eu não comecei por ciências planetárias. Na graduação, eu comecei a trabalhar com exoplanetas, com dados da missão Kepler. E aí, no mestrado, que eu comecei a me interessar pela parte de caracterização de exoplanetas, não tinha ninguém no meu instituto que trabalhasse com isso. O mais próximo que eu consegui de chegar perto de uma atmosfera de um exoplaneta, assim, como objeto de trabalho, foi uma professora que trabalhava em astroquímica e trabalhava com a atmosfera de Titã. Então ela falou, Aline, mas não é muito parecido exoplanetas e Titã? É quase que um exoplaneta, né? Digamos, no quesito de atmosfera, tamanho, etc. E tá muito mais perto da gente, porque tá no sistema solar. Então a gente tem mais dados, como o caso da Cassini. E ela falou, por que não? Vamos fazer isso fingindo que é um exoplaneta, porque bem ou mal vai te dar
informações sobre como que você estuda uma atmosfera, quais processos que acontecem numa atmosfera e estaria, tipo, me treinando para trabalhar com exoplanetas. E aí foi isso que a gente fez. Então, meu mestrado, eu trabalhei com a atmosfera de Titã e no doutorado eu consegui contato de uma pessoa de fora do Brasil para trabalhar com essa pessoa em caracterização de atmosferas de exoplanetas. E aí eu usei o que eu já tinha aprendido para ser mais focada no doutorado. Então, assim, como você perguntou no Brasil, se tem essa distinção, não acho que tenha, pelo menos no meu instituto não tinha. A gente tinha mais a diferença entre astroquímica, astrobiologia, extragaláctica, mas ciências planetárias não eram um instituto à parte. Só, talvez, geologia, mas ciências planetárias, não. E aí foi por isso que eu acabei fazendo tudo. Mas é fascinante como o facto de não teres alguém a fazer atmosferas de exoplanetas levou-te a ter que trabalhar no sistema solar, mas tratando-o como um exoplaneta. Portanto, olhar para Titã como se fosse um exoplaneta é agora um dos métodos mais em voga dentro da astronomia, que é tratar objetos do sistema solar como exoplanetas e aplicar os mesmos métodos. Portanto, já estavas a fazer um método inovador por necessidade antes do tempo. Portanto, isto é mesmo fascinante de ouvir. Então, antes de começarmos com os nossos temas, deixo aqui já uma pergunta para quem nos está a ouvir. Quando pensam em ameaça espacial, o que é que vos vem à cabeça e quem é que vos vem à cabeça? E posso-vos já dizer que está errado. Porque quem hoje nos vai falar de um asteroide que pode bater na Terra não é o nosso Tiago, mas é o Miguel. Miguel, então diz-nos o que é que nos trazes. Eu sou o Tiago. Não, espera. Eu vou novamente fazer as vezes do Tiago, porque eu já fiz isto ano passado, quando falámos daquele asteroide 2025 Y4, não sei quantos. Sim. Aquele que podia realmente bater na Terra. Este não é o caso, está bem? Este já sabemos que não vai bater. Por isso é que é uma boa oportunidade de estudo. E, aliás, relembro, pronto, que nós já falámos aqui algumas vezes de defesa planetária, que é isso que estamos aqui a falar. Já falámos da missão ERA, que fez parceria com a DART da NASA, que foi aquela que foi lá bater num asteroide que orbitava à volta do outro. Pronto. Também já falámos aqui de outras missões que foram a asteroides, a cometas, como a OSIRIS-REx, por exemplo. Já vou falar disso mais à frente, porque tem a ver com os egípcios. Mas hoje a missão que eu vos trago chama-se Ramses e é da Agência Espacial Europeia. Ramses, como não poderia deixar de ser, é um acrónimo que significa Rapid Apophis Mission for Space Safety. Este até não é um acrónimo mau. Não é dos piores. Não é dos piores que a ESA fez. Sim. Não é dos piores. Portanto, traduzindo, missão rápida à Apophis para a segurança espacial. O Ramses, se bem sabem a vossa história egípcia, foi agora por acaso não sei se eles eram imperadores, se eram reis, o que é que eram, mas era um rei egípcio. Aliás, houve vários. Um quê? Talvez faraó. Faraó, exatamente. Eu sabia que havia um termo específico. Obrigado, Gonçalo. Passei mesmo por ignorante agora, sim senhor. Está bem, mas pronto, era um faraó egípcio. Porquê? Porque este asteroide, como se chama Apophis, que é também uma divindade egípcia, eles quiseram fazer esta brincadeira e acho muito bem, pronto. O Apophis era o deus egípcio do submundo que, de certa forma, tinha em si as trevas e a desordem. Portanto, é um nome perfeito, na minha opinião, para um asteroide que, na altura em que o nome foi dado, podia eventualmente bater na Terra e causar estragos, vamos ser assim eufemísticos. Portanto, não sei qual é que é bem a cena com os egípcios e asteroides, porque já o OSIRIS-REx tinha esta coisa, não é? Portanto, não sei qual é aqui a ligação. Alguém me há de explicar. Mas pronto, a missão em si. Esta missão que está a ser planeada não será um flyby, que é o que geralmente se costuma fazer a asteroides. Pelo contrário, a missão vai fazer o chamado, e lá vou eu fazer sotaques estrangeiros outra vez, vai fazer o rendezvous com o asteroide e a partir daí acompanhar a sua trajetória mesmo quando ele estiver a passar pela Terra. Isto é algo inédito, que acho que nunca fizemos. Tiago, fica para trabalho de casa para ti veres como é que a trajetória disto é feito, porque gostava de saber. Mas a missão será lançada em 2028 porque o asteroide vai passar pela Terra na sexta-feira 13, sobretudo, de abril de 2029. Portanto, um dia hoje sortudo, também é sexta-feira 13.
Oh meu Deus, hoje também é sexta-feira 13. Também Pois é é, sexta-feira 13. estamos a gravar também uma sexta-feira 13. Isto é um mau presságio. Vai correr mal. Este asteroide, eu acho que vai ser um dia de sorte para a Terra, porque o asteroide vai passar a 32 mil quilómetros da superfície da Terra, minha gente. 32 mil quilómetros, para vocês terem noção, é mais baixo do que muitos dos satélites que nós temos e que colocamos em órbita. Os satélites de órbita geoestacionária estão a 35 mil quilómetros de altitude. Portanto, eu até me pergunto se algum asteroide vai ter que se desviar, por exemplo, para não chocar com este asteroide, não é? Não, só é que tu disseste o asteroide se vai desviar, sim. Certo, o asteroide não se desvia. O satélite é que vai ter que se desviar, sim. Aqui é que vem a questão da defesa planetária, não é? E isso foi o que nós tentámos testar com a missão DART e com a missão Hera. É se nós realmente conseguimos desviar um asteroide. Este, felizmente, não será preciso. Portanto, os satélites geoestacionários têm combustível precisamente para fazer estas manobras. Eu, por acaso, não sei se os planos orbitais se alinham ou não para realmente ser necessário esses desvios, mas pronto, é algo que também... Olha, mais trabalho de casa para o Tiago, pronto. Isto é um tema... Eu é que trouxe o tema, mas o trabalho fica todo para ele. Pronto. Diz. Só uma pequena questão. O facto de haver um rendezvous tão perto da Terra, como estás agora aqui a dizer, não é arriscado em que se mude a trajetória para, em vez de se arrasar, é entrar? Eu vou dizer o mesmo que disse, acho eu, quando falámos sobre outra missão, que é, eu tenho a certeza que quem planeou isto fez muito bem as contas e sabe o que é que está a fazer para ter a certeza que, por atração gravítica da nave ao asteroide, não vão desviar a sua trajetória. Mas... quer dizer, se o rendezvous vai ser feito um ano antes do asteroide vir cá, não tem tempo de afetar a órbita assim tanto. E é um asteroide que acho eu que tem 400 metros de diâmetro, portanto não é propriamente uma coisa pequena, ok? Pesa milhões e milhões de toneladas, acho eu. Não sei qual é o peso da nave, até porque ainda não está desenhada, é essa a notícia, mas há de ser uma coisa bem mais pequena que isso, obviamente, não é? Mas é uma boa questão. Eu só fiz esta questão porque os ouvintes iriam pensar nisso, eu acho, alguns, e não iam dormir esta noite. Sim. Alguns ouvintes até poderão pensar que isto é uma conspiração de alguém para fazer com que o asteroide venha realmente bater na Terra, mas não é esse o caso. Pronto, a notícia é que de facto a ESA assinou o contrato com quem vai desenvolver esta nave. Portanto, isto foi assinado com a OHB Itália e com o ESTEC, que é um centro da ESA na Holanda. Foi assinado agora no dia 10 de fevereiro, portanto há 3 dias, é uma notícia fresquinha. E o contrato tem um valor de cerca de 80 milhões, acho eu, de euros. Portanto, o valor total desta missão já vai para os 150, porque já tinha havido um contrato anterior para fazer o trabalho preparatório, digamos assim. E é isto, eu não me quero alongar mais no tema. Acho super interessante a Europa estar a investir na defesa planetária mais uma vez, depois já da missão Hera. A própria missão Hera, que ainda não chegou ao seu destino, mas vai nos dar informação também sobre realmente como é que nós conseguimos proteger-nos, ao contrário do que os dinossauros fizeram, proteger-nos contra estas ameaças. E esta oportunidade de estudar um asteroide que vai passar aqui mesmo por cima parece-me uma oportunidade de ouro que a Europa está a aproveitar e bem. Vamos ver como corre isso. O que me vem à cabeça imediatamente é que tu disseste que o contrato para construir a nave foi assinado agora em 2026, para a nave ser lançada em 2029, é apertado. Isto não é um tipo de missão em que nós tenhamos margem. Portanto, não é que daqui a 2 anos isto se repete. Não, a passagem aqui na Terra, eu imagino que seja um evento que nós temos de aproveitar agora. E, portanto, deve ser tenso, né? Construir uma nave nessas condições. É porque realmente os projetos espaciais têm sempre a tendência de arrastar. Já ouvi imensas histórias sobre pessoas que trabalharam num projeto em que, por exemplo, eles entraram para o projeto em, vamos dizer, um ano ao calhas, 2020, e o projeto já era suposto ter sido lançado em 2018. E eles ainda estavam a contratar gente para executar e construir a coisa. Portanto, é normal. Neste caso, esses atrasos não podem acontecer, senão perdem a oportunidade, obviamente. Eu tenho uma pergunta para a Aline, que é... Primeiro, alguma vez viste um filme que é o Armageddon? Com o Bruce Willis? Nunca assisti. Eu sei qual é, mas eu nunca assisti. Ok, follow-up. Se a NASA viesse falar contigo e dissesse: Aline, nós precisamos de uma cientista para ir com estes mineiros ao asteroide, enfiar uma bomba nuclear dentro do asteroide,
és a nossa única opção porque precisamos de alguém que perceba de, sei lá, matemática e órbitas, tu irias ou preferias deixar alguém ir no teu lugar? Então, peraí, eu preciso só fazer os cálculos ou tenho que ir pra lá? Ou seja, tu vestes o fato espacial e vais com uma equipa de mineiros, assim, mineiros tipo Não. aqueles que fazem, sei lá, perfurações nas plataformas petrolíferas, estás a ver? Portanto, gente com CV de furar, não CV de espaço, mas tu és a pessoa de espaço que eles dizem, pá, nós precisamos dos teus skills, tu és essencial para a missão. O que é que achas? Arriscarias ou preferias, se calhar, ir fazer com a Katy Perry, fazer assim um voo suborbital com o Jeff Bezos? Com calças à boca de sino. Se for muito essencial, assim, pra humanidade, eu até vou, mas se for por conta própria... Gente, eu tenho muito medo. Eu sou extremamente claustrofóbica. Então, sério? eu nunca entraria numa nave, nem que me pagassem muito dinheiro. Ou seja, mesmo assim, turismo espacial, ir para a Estação Espacial Internacional ou para uma... Não Nunca. aceitarias? Não. A sério? Isto tem piada, porque eu sinto que a maior parte das pessoas que vai ao espaço, o grande sonho é ter a oportunidade um dia de ir ao espaço. Gente, contar uma história pra vocês. Uma vez eu fui à Disneyland em Miami? Não, em Orlando, perdão. Orlando. E lá Flórida. tem uma atração, um brinquedo que simula uma nave espacial. Uhum. Eu passei mal, eu entrei e comecei a passar mal. Tiveram que me retirar de lá. Oh, não. Calma, se Porque calhar é era mesmo muito do Armageddon. apertado. Se calhar é mesmo do Armageddon, não é um em que começa a haver impactos e fogo e tudo mais? Ou não? Eu não sei, mas o brinquedo nem tinha ligado ainda. Eu passei mal só de entrar, porque era muito apertado. E tiveram que ir lá me resgatar. Então não. A resposta eu não iria. Só se fosse Uau. muito necessário. Boa. É bom ver que, afinal, as pessoas que gostam de espaço não é tudo homogéneo e têm tudo as mesmas opiniões e sonhos. Afinal, há gente que gosta de espaço e que nem sequer quer pôr lá os pés. Para te ser honesta, Gonçalo, no mundo dos cientistas, muitos de nós nunca quis ir ao espaço. Não começámos A por sério? um dia quis ser astronauta e por isso decidi estudar Saturno. Tipo, não ouço muito Oh, meu essa Deus. conversa. Eu acho que quem quer ir ao espaço torna-se engenheiro engenheiros. aeroespacial Uau. e quem tem respeito pelo espaço, gosta do espaço, gosta das imagens, torna-se cientista só para poder ver as imagens. Ok. E- Não sei, por exemplo, um É uma oceanógrafo presumo que goste de apanhar o barco para ir ao oceano, não sei. nem sempre há muitos Ou o oceanógrafos. geólogo gosta de ir ao vulcão. Não, isso são pessoas que fazem trabalho de campo. Há muitos oceanógrafos e geólogos que gostam de fazer censuramento remoto. Exatamente, mas ou seja, tu enquanto astrobióloga fazes trabalho de campo, mas fazes no pântano, mas não preferias ir fazer ao exoplaneta um trabalho de campo? Não, aliás, eu faço em muitos sítios da Terra, né? Mais no pântano, é mais no Ártico, mas Exato. não. O pântano é mais engraçado. Não gostava de ir a um exoplaneta. Gosto muito da espectroscopia, porque permite-me entender o que está nesse exoplaneta à Manter a distância. distância. Exatamente. Oh, wow. Aprendi Aliás, qualquer coisa hoje. quando eu era criança, não tive que ser resgatada de uma nave brinquedo da Disney. Uma nave da Disneyland, mas sempre que havia fantasias na minha cabeça sobre missões à Lua e tudo mais, o que eu queria era estar no control room, Controle de missão. exato, no controle de missão, a tocar em botões e a decidir a mandar ordens para os astronautas que estavam realmente a operar a missão no sítio. E agora faço trabalho de campo na Terra, assim, não faz sentido nenhum, mas sim, acho que aqui no mundo dos cientistas não temos muito essa, nem todos teremos essa Predisposição. ideia. Sim. E não sei, da tua parte, Aline, tu fazes trabalho de campo ou é mais dados dos exoplanetas à secretária? Eu acho que o meu trabalho de campo é ir no telescópio observar. Isso eu já fiz, mas biologia não. Mas já foste aos do Chile? Fui. Isso é mais Muitos. trabalho de campo que muita gente faz. Exatamente, Isso é mais trabalho. exatamente. Mesmo. Isso é mais trabalho de campo que muita gente faz. E foste a quais telescópios no Chile? Então, eu fui no Observatório Paranal. A gente observou com o CRIRES, então o T2, se eu não me engano. E aí agora em maio eu vou de novo. Para a Uau, Ásia. uau. Tens de tirar uma foto lá, tipo Paranau espacial, estás a ver? Esse telescópio fica mais a norte ou fica a sul? Qual? A CIA fica um pouquinho mais a norte, se eu não me engano, do que o Paranal. Ok. Eu sei que há uns Mas os telescópios dois são que no os meus- norte do Chile. São do norte do Chile, ok. Eu tenho... são no Atacama ou... Sim. Sim, ok. Eu tenho alguns colegas que fazem observação no Chile e um deles tem sempre problemas num dos telescópios com escorpiões.
Também te acontece? Eu não vi, mas eu conheço muitas histórias e eu tenho muito medo também. Mas geralmente quando a pessoa deixa a porta aberta, então deixa tudo trancado. E vês sempre os sapatinhos antes de pôr os pés? Ou não? Não, sim. então eu coloco toalha assim debaixo da porta, apesar de ser bem vedado, eu coloco toalha embaixo das portas. E geralmente eles também entram muito no sapato. Então, antes de calçar o sapato, você sacode o sapato. Sim, Exato. exato. Exatamente. É preciso bater a bota para não bater as botas. Exato. Ok, então deste tema agora do asteroide que o Miguel nos trouxe, em que vamos fazer um rendezvous ao asteroide e vamos tocar no asteroide, vamos falar então de coisas que tocámos no Sistema Solar e que tirámos fotografias. Portanto, pousámos e tirámos fotografias. Tiago, ao fim e ao cabo, quantas fotografias e de quem e de quais os planetas e luas é que temos no Sistema Solar? Esta é a pergunta que eu quero responder hoje e digo já, a resposta é mais difícil do que o que eu pensava quando sugeri isto, mas ainda assim acho que vale a pena. Porque eu, na semana passada, ou há umas semanas, aliás, redescobri que nós só tivemos sondas soviéticas, da altura da União Soviética, a aterrar em Vênus. As sondas Venera. E dessas sondas que foram a Vênus, à superfície, só temos 6 fotografias. Ora, eu não só não sabia que só tinham ido sondas já muito antigas de um país que já não existe à superfície de Vênus, como de várias sondas que conseguiram de facto aterrar, só temos 6 fotografias. Isto levou-me à pergunta de quantas fotografias é que nós temos de cada corpo do Sistema Solar, mas tiradas lá, in situ, não é? Portanto, dos planetas, isto é... Exatamente, em trabalho de campo. Dos planetas, é relativamente simples. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e os outros 4 deitamos fora porque são gigantes gasosos. O problema é que esses gigantes gasosos têm uma batelada de luas que temos que considerar, para além da nossa Lua e das luas de Marte. Depois temos os asteroides, que são muitos e andam por aí espalhados no Sistema Solar, sobretudo entre Marte e Júpiter. E cometas, que não andam aqui muito à nossa beira, mas de vez em quando passa um. É muito brilhante, é muito bonito, tira-se fotos, tira-se fundos de ambiente de trabalho. Mas também temos de os considerar, porque tecnicamente também orbitam o Sol. Então, vamos começar. Mercúrio, 0 fotos. Chegar a Mercúrio é muito difícil, aterrar em Mercúrio é ainda mais, e é quente como tudo e frio como tudo do lado em que é noite. Não temos. Vênus temos as 6, tiradas pela missão Venera, da União Soviética. Na Terra, a minha estimativa é tão boa como a vossa. Muitas, mas não conta. Na Lua já é mais interessante, porque nós temos várias missões que aterraram na Lua e é o único corpo que não na Terra. Vamos só fazer mais uma. Vamos só fazer mais. Mais uma foto. Exatamente, pronto. Está resolvido. Portanto, quantas fotos é que temos na Terra? N mais uma. N mais uma. Da Lua. A Lua é especial porque é o único corpo que não a Terra onde já estiveram pessoas. Nas missões Apollo, eu vi na internet que há estimativas de que os astronautas tiraram cerca de 10 mil fotos, um bocadinho menos, mas ordem de grandeza 10 mil. E se juntarmos a isso todas as missões que aterraram na Lua, andará por essa ordem de grandeza. Dezenas de milhares, talvez chegará a centenas de milhares de fotos, mas muitas, certamente. Não tão poucas como Vênus. Marte, mais. Nunca tiveram lá astronautas, mas nós temos aqueles cachorrinhos da NASA, como nós os chamamos, os rovers, que já andam lá há muitas décadas a tirar fotos. A estimativa é centenas de milhares de fotos. E a aumentar constantemente. Acabamos os planetas. Vamos então às luas. Já falámos da Terra. Tiago, só... Eu sei que tu disseste superfícies, rochosas, etc. Os gasosos não contam. Mas será que já tivemos alguma nave que, ao descer pela atmosfera de planetas gasosos, tiraram fotos? Se bem que iam tirar fotos de nuvens, gás, não é? Mas... Sim, a Cassini fez isso. Eles despenharam a Cassini em Saturno. Teremos fotos, imagino. Eu não investiguei isso porque restringi-me a uma superfície sólida. Sim, claro. Mas sim, temos a Cassini e havemos ter outros planetas se souberem, digo. Acho que foi só a Cassini, talvez. Só que não tivemos as Voyagers e tal que ao passar tiraram fotos do que vinham. Não é perto. Mas essas não entraram não no conta. planeta. Okay. Não conta. Isso é um flyby. Okay. Pelo menos a Cassini temos. Já vamos falar dela mais à frente. Continuando com Marte. 2 luas, Phobos e Deimos, que são assim, na verdade, 2 calhaus grandes. Não, se fosse eu a decidir, eu acho que não lhe dávamos o nome de luas. Curiosamente, nada aterrou lá até hoje. A União Soviética tentou 3 vezes e as 3 missões não foram bem sucedidas.
Portanto, 0 fotos da superfície de uma, 0 fotos da superfície da outra. Só pela resiliência de não se deixar tocar, acho que merecem ser luas. Ok. Justo. Curiosamente, a JAXA vai lançar uma missão a Phobos este ano, 2026, e há de chegar lá daqui a uns anos. Portanto, os japoneses vão colmatar essa falha. Depois, falta Titã, de que já falamos. A lua Titã é a única lua fora da parte interior do sistema solar, portanto, dos gigantes gasosos, onde nós já aterramos. Aterrou a missão Huygens. Nem quero ouvir ninguém dizer Huygens. Huygens. E eu juro, isto não foi planeado. Nós temos aqui a Aline, que estudou a missão Cassini e também presumo que tenha estudado a parte Huygens. Não, foi muito planeado. Nós fizemos um plano muito bom. Fomos ver a CV da Aline, como é óbvio. Mas o que é que estás a dizer, Tiago? Eu não fazia a mínima ideia. No entanto, temos aqui uma pessoa que trabalhou com dados desta missão e a parte Huygens aterrou em Titã. Estava planeado tirarmos várias centenas de fotografia, mas como a Lígia me diz, houve um erro a retirar essas fotografias, a fazer o download, se quisermos, e portanto nós não temos muitas, ao fim e ao cabo. Mas temos fotografias da superfície Titã. Não sei Tiago, se querem dizer alguma coisa sobre isto. Tenho uma coisa para ti. Diz. Acerca da pronúncia, tenho uma convidada também para dizer como é que se diz isso, como deve ser. Huygens. Como? Again? Huygens. Pronto. Huygens. A partir de agora, já sabemos. Hawkins. Ok. Excelente. Isso foi o melhor mic drop que o Gonçalo podia ter feito. O Tiago tem-nos infernizado a vida com esta palavra. Já agora, has de lhe perguntar como é que se diz Kuiper. Ou Copper. Ui, espera. Foi à casa do banho já, mas... Não. Dá-me 5 minutos. Isso fica para quando Fica para falarmos outro episódio. do outro episódio. Ok. Boa. Então, estamos... Não sei se querem dizer algo sobre a Cassini e Huygens. Eu acho que é a missão mais bonita da existência da humanidade, a mais bem sucedida, prova máxima que colaborações interagências podem trazer coisas fora da era da tecnologia desse tempo, e que ainda hoje usamos para descobrir mais ciência sobre estas luas. Portanto, ainda hoje temos cientistas a ganhar grants para usar dados da Cassini. E ainda hoje estamos a tirar imensa informação sobre o interior da lua Enceladus, devido Sim. à espectroscopia de massa que estava dentro da Cassini. Portanto, ainda hoje há Nature Papers a sair por causa dessa missão, que acabou Exatamente. há 20 anos. É o que eu tenho a dizer. Tenho posters da E é Cassini. muito bom. Exatamente. E vamos lá ver. É a missão mais bonita que nós já fizemos, porque Saturno também é o planeta mais bonito. Não é? Nós gostamos todos dos nossos filhos por igual, mas um é mais bonito que os outros. Vamos em frente. Espera, Aline, planeta preferido? Do sistema solar? Sim. Saturno, óbvio. Saturno? Óbvio. Calma. Eu gosto de Urano também porque eu acho underrated. Esqueci como fala isso em português. Concordo. O meu favorito é Neptuno. Neptuno é bom. Saturno é tão Mas, Alina, bonito. qual é o teu planeta favorito? Porque tu disseste o sistema solar. Extrasolar. Olha, eu tenho 2 planetas favoritos. Um que é como se fosse assim, o meu sonho de princesa, que é o Kepler 1. Agora eu esqueci. É 176F? 186F, perdão. Que é um planeta parecido com a Terra, digamos assim, apesar da estrela ser uma anã M. Eu acho que saíram muitas coisas da NASA na época que eu tava começando a faculdade, falando: se nesse planeta tiver vida, se nesse planeta tiver plantas, as plantas seriam vermelhas por causa da estrela. E aí acho que foi uma coisa assim que me conquistou. E de trabalho, eu gosto muito do OSP-12b, porque é um planeta que tem muita informação. Então, sempre que eu quero testar alguma coisa, eu pego os dados dele. Porque eu acho que eles têm muita informação. O 12b. Só para os nossos ouvintes entenderem, esse planeta é um Júpiter quente. Isso, correto? Isso. Não é tipo a Terra. É como se fosse Júpiter, só que ele tá muito, muito próximo da estrela dele. E a estrela Quentinho. dele é uma estrela como o Sol? Eu não me lembro exatamente o tipo, mas é parecida. Se não for G, é parecido. Mas não é anã M. Sim, portanto, as tuas escolhas é um planeta como a Terra, mas que está a orbitar uma estrela muito mais pequena que o Sol e que é vermelha, e que por causa disso a luz que chega a esse planeta é diferente da nossa luz do Sol, e se a vida existir nesse planeta, a fotossíntese vai ter que ser diferente e as cores vão ter que ser diferentes.
É como um paper que eu me lembro acerca de potencialmente os aliens serem roxos, uma coisa assim do género. Gonçalo. Sim, já ouvi falar de uma coisa desse género. Por sim. acaso já ouvi Conflitos de falar. interesses. Li na National Geographic uma vez isso, por acaso. Sim, eu também gosto muito desse tema. Leia um artigo da Liga na National Geographic. Leia. Plug. Ou então é um Júpiter gigante, pronto, um planeta gigante como o Júpiter, mas quente, que está perto de uma estrela mais próxima da luz do Sol, digamos, mais próxima de como o nosso Sol é, mas que na verdade é um Júpiter que em vez de estar frio, distante, está quente perto da estrela, com uma química na atmosfera tão estrambólica que para ti como astrónoma e olhar para um telescópio é um bom objeto de estudo. Portanto, estou a entender bem? Esta aqui a ideia? Pois, isso é fascinante. Eu também acho que os nossos sistemas solares têm planetas muito interessantes, mas se olharmos para outros sistemas, encontramos planetas que desafiam completamente toda a nossa lógica da física. E, portanto, é muito difícil para um exoplaneteer olhar para o sistema solar e se calhar ter o planeta favorito no sistema solar. Pronto, tirando aquelas pessoas que dizem muito aborrecidamente a Terra é o meu planeta favorito. Mas tirando isso, consigo entender-te, Aline, bastante bem, e acho que se calhar vou trocar de Neptuno para começar a pensar nos meus alvos também de exoplanetas. Posso só fazer uma pergunta? É porque a Alina há bocadinho disse eu fui ao telescópio e tal, e estive lá a olhar, e a Lígia, tu agora também disseste, quando estamos a espreitar no telescópio. Pergunta muito parva, mas é tipo literalmente uma lente, um periscópio, ou é só tipo, dizer a alguém para apontar as antenas numa direção e depois receber os dados? Nesse caso, porque é que têm de ir lá? Não estou bem a ver como é que logisticamente funciona ir ao telescópio. Então, os telescópios que a gente usa para pesquisa, a grande maioria são telescópios. Não necessariamente o tamanho deles é maior, mas eles são tipo, mais sofisticados. Então, assim, você não vai lá sozinho e opera o telescópio. Geralmente, o telescópio tem seus próprios operadores, pessoas que estão lá, que já sabem como funciona. E tem muito setup, tem muita coisa que você muda. Não é simplesmente achar a direção no céu e apontar. Tem muitas sutilezas, assim, que às vezes até quem faz pesquisa como eu não sabe. Então, por exemplo, quando a gente faz um pedido para poder observar e a gente ganha esse pedido, a gente tem contato com as pessoas que trabalham nesses telescópios, porque eles são os experientes. Então, eles falam, para você fazer essa sua ciência, talvez seja melhor que você faça esse setup aqui no telescópio. Aí você concorda ou discorda. Então, assim, não é colocar o olho longe disso, mas é legal que você consegue ver os seus dados em tempo real, né? E não são dados, não são imagens, não são necessariamente fotografias, né? No meu caso, por exemplo, são espectros. Mas a gente consegue ver em tempo real o que você está fazendo. O sinal tá ruim, vamos modificar isso e aquilo. Ok, muito bem. E já ninguém faz a coisa de ir espreitar pelo telescópio, então isso já não serve para nada. Já está feito. Olha, a gente ainda espreitar faz. literalmente e pelo furo, assim, tipo... Eu acho que, assim, a gente não deixa de fazer. Eu acho que é uma coisa importante de se fazer, principalmente quem tá na pesquisa, porque eu acho que às vezes a gente esquece um pouco o romantismo por trás do que a gente está fazendo. Então, de vez em quando, aqui na faculdade, por exemplo, a gente faz muito outreach. Então, vem o público para cá, a gente dá para eles os binóculos, ou então os telescópios que você, de fato, coloca o olho ali na ocular para observar. E quando você faz isso, eu acho que eu nunca vou esquecer, tipo, a primeira vez que eu vi Saturno no telescópio, assim, colocando o olho, que eu vi o anel. Gente, eu chorei, assim, eu fiquei muito emocionada mesmo. Então, é uma coisa que quando você vê com seus próprios olhos, é diferente. Gonçalo, acho que não dá para esquecer. Isto liga com a tua pergunta. Eu ouço muito mais cientistas a dizer eu quis ser astrónomo porque fui a um evento de outreach e vi Saturno no telescópio. Já ouvi isto N vezes, desculpa, Aline, não é que a tua história não seja original, mas estás no padrão. Uma onda, por acaso. Estás dentro do grupo, o grupo é este, é que somos nós, é nós. Não, eu ouço muito mais isso do que quis ser astronauta, por exemplo. Portanto, este é o grupo que se junta mais, é quem se apaixonou por ver a imagem de Saturno no telescópio, por exemplo. E agora, Aline, tu estás a dar isso aos outros, portanto, estás a criar uma nova geração com o teu outreach e a tua comunicação de ciência. É precisamente para isso, para trazeres isso. Imagino que tenhas uma paixão maior por conseguir trazer isso ao Brasil, não é? Aos estudantes brasileiros que têm a aspiração de se tornar astrónomos, ou se calhar nem têm porque não conhecem ninguém, então tu queres também mostrar que é possível, que é uma profissão
que traz muita alegria e traz muita realização pessoal, mas com a tua comunicação de ciência, então é um bocado, se calhar, isso que tu pretendes trazer. Fala-nos um bocadinho, se calhar, sobre isso, agora nesta aberta, já que trouxemos esse tema. Eu acho que é exatamente o que você falou. Eu lembro antes de eu pensar em fazer astronomia, eu sempre gostei muito da parte de biologia, porque meus pais são biólogos, os dois. Então eu sempre tive contato com ciências biológicas. Mas quando eu descobri a astronomia, eu tinha exatamente esse pensamento. Na minha cabeça, só pessoas muito inteligentes estavam na área. Só quem trabalhasse na NASA estava na área. ESA não existia na minha cabeça. Não existia isso pra mim. O Thiago ficou triste. Mas pra mim era isso só significa NASA. que a ESA tem que fazer mais investimento de outreach A ESA não vende t-shirts a dizer tipo com o logo e não sei o que é isso. Exatamente. Vende. É um marketing. Sim, mas começou a vender agora. A NASA já faz isso há 60 anos. Mas aí eu acho que é isso. Antes de eu começar na astronomia, eu tinha essa visão. E aí eu, por pura sorte, tive um professor no colégio que falou: existe faculdade disso, você pode fazer isso como profissão. E aí eu fui lá e fiz, e hoje eu vejo as pessoas falarem exatamente a coisa que eu falava. Nossa, como assim você não tá na NASA e você trabalha com astronomia? Mas você não trabalha na NASA, você tá no Brasil. Quando eu tava no Brasil, né, na época. Então, tipo, tá na Suécia, sei lá, as pessoas não entendem. Então é isso que eu acho que é o meu principal... O que eu quero mostrar pro público é isso. Se você quer, tem como. Existe essa possibilidade. Você não precisa estar na NASA, você não precisa estar nos Estados Unidos ou na Europa, que também é um grande centro, né? Eu acho que vocês sabem. Mas a gente no Brasil, a gente vê isso muito como... isso é coisa do primeiro mundo. Só quem é rico, só quem é inteligente que pode fazer. Então, pra gente é inalcançável. E eu acho que minha ideia é essa, é mostrar que é alcançável, mesmo que talvez você tenha que sair do Brasil eventualmente, como eu tô fazendo agora, é uma coisa que dá pra fazer, entendeu? E dá muita paixão, assim, é muito feliz ver quando alguém vira pra mim e fala: eu comecei a trabalhar com astronomia por causa de você, por causa dos seus conteúdos, ou por causa do que você falou, sabe? É muito gratificante. Não tem outra coisa melhor. Muito bem. Inspirador. Um dia também vamos ter gente a dizer que foi para engenharia aeroespacial porque ouviu anão. Um dia. Pode ser. Eu acho que não temos falta de engenheiros, se calhar astrogeologia. De engenheiros aeroespaciais. Ok, desculpa, agora fiquei tocada com esta tua Sim, quando resposta. falaste em ver Saturno no telescópio, eu fiquei aqui com uma lagrimazinha, porque eu também passei pelo mesmo. Eu não sei se alguma vez vi Saturno no telescópio. E é por isso que és engenheiro. Exato. Estragou tudo. Não, mas eu acho que o Miguel estava com o violino e também estava a sentir nostalgia. Tu viste Saturno, Miguel? Sim, o que é que aconteceu? Por que é que ficaste engenheiro? Conta-nos. O que é que correu mal? Não sei, acho que simplesmente é da minha personalidade, sempre foi mais por esse lado, mas porque eu tinha aqueles livrinhos que me davam quando eu era miúdo, que tanto falava mais até de ciência planetária do que falava do vai e vem espacial e dessas coisas, mas falava das duas. E eu acho que foi os Legos, honestamente. Acho que foi os Legos que me ofereceram, que aquilo dava para construir naves e cenas, e tinha o livrinho com as instruções, não é? Acho que foi mais por isso. Porque eu tenho a sorte de ter um telescópio que às vezes uso. É uma coisa pequena, muito rudimentar, ok? Mas que sim, consigo ver os anéis de Saturno, consigo ver as luzes de Saturno, as luzes de Júpiter. Eu ia dizer isso. Quando fores lá à minha casa, tenho-te mostrar. It's a date. Temos que ter cuidado, porque no momento que isso acontecer, o Gonçalo vai fazer um doutoramento. Exatamente. Prepara-te, Lígia, vais receber a minha candidatura. Vamos ao estilo. Mas tenho muito prazer também por observar o céu noturno. Isso é algo que também me fascina imenso. Como é que virei engenheiro? Olha, pronto, é os Legos. Aconteceu com os Legos. Bem. Então querem terminar o tema das fotos? Sim. Eu em 2 minutinhos ponho um lacinho nas fotos. Então, desta lista... pôr um lacinho de uma maneira que eu conseguia fazer um reel? Não. Vamos ver. Já vimos os planetas e as luas, faltam asteroides e cometas. Dos asteroides, são menos interessantes. Há 2 missões da JAXA, Hayabusa 1 e 2, e 2 missões da NASA, a NEAR e Osiris-Rex, que foram a asteroides, e foram à superfície, ou mesmo muito perto.
tipicamente estas missões querem estudar a superfície e, portanto, ou vão buscar material para estudar na nave, ou então algumas mesmo trouxeram material para a Terra. E temos fotos disto, obviamente, centenas, milhares, não sei exatamente o número, mas temos. Já aconteceu 4 vezes e há de acontecer mais quando a Ramses for ao Apophis. E cometas é o mais especial, deixei para o fim, porque a Lígia disse que a maior missão de sempre foi a Cassini, mas a maior missão da ESA sozinha foi a Rosetta. A Rosetta foi ao asteroide 67P, cujo nome eu não vou dizer completo, porque é muito chato dizer. E também é outra missão que deixa assim uma lagrimazinha no olho, porque é muito bonita. E era isso que eu estava a pensar quando estávamos a falar das missões. Mas ninguém falou Rosetta e eu achei, ok, tudo bem, não vou mencionar. Não, claro que vou mencionar. Grande Tiago. Em 2014, a mini pulguinha que estava agarrada à Rosetta, o Philae, aterrou no cometa 67P, deu lá uns pinotes. Mas depois encontramos-lo lá num buraquito de lado, mas ainda conseguiu fazer alguma ciência e tirar algumas fotos. E no fim, em 2016, quando a Rosetta teve o fim de missão, foi comandada a aterrar na superfície. Não sei com que gentileza terá sido, mas temos fotos fantásticas, deslumbrantes da superfície do cometa. São pedras, mas é uma pedra muito especial. Sim, aquilo Muito parece espacial. uma praia de calhaus ali em Carcavelos, sim, mas... Claro, Mais uma win é- para a ESA. Chad ESA versus Virgin NASA. Pimba. Não. É mesmo. Mas esta é mesmo especial. Eu tenho pena de teres... Se eu fosse 10 anos mais velho, eu se calhar tinha começado a trabalhar e ter participado nesta missão. Tinha sido tão bom. Espero que as missões que venham aí sejam tão boas ou melhores. E pronto, quantas fotos temos da superfície dos corpos? Muitas, é difícil de saber. Continuem a tirar fotos. E boa sorte aos astronautas que vão à Lua nas missões Artemis e também das chinesas, em princípio. Tirem mais fotos, aumentem isto. O que importa é aumentar este número. Não percam fotos, por amor de Deus. Façam backups disso. Nos data centers espaciais. Exato. Não, dos da Terra. Nos da Terra também. Não é só nos Exatamente. espaciais. Os espaciais criam lixo para a Lígia e para a Aline. Não queremos. Só sei é que voltámos a fechar com referências ao Egito, porque é a pedra de Rosetta, não é? Mas pronto, não sei qual é a conspiração, Egito, espaço, não sei. Também mas... há o Bennu também, que não falamos. Também Falámos. O Bennu Há uma missão da ESA asteroide... que é o Cheops também. Sim, a missão Osiris Rex foi a Bennu. Eu só não disse o nome do asteroide, mas falei do calhau. Ok, já falámos muito de calhaus e portanto agora e de ciência, e portanto agora vamos fazer o cantinho do Gonçalo que nos traz vou de ter o meu novo cantinho. nas conspirações empresariais. Gonçalo, o que é que há aqui de novo? Eu só vejo no nosso WhatsApp tu e o Miguel dizerem: oh meu Deus, isto aconteceu, oh meu Deus, que drama, e eu não entendo nada. Portanto, explica-nos o que é que está a passar por trás das cortinas. Olha, eu também não sei, sinceramente, está tudo desorganizado. Isto é simplesmente um pequeno update à notícia que trouxemos na semana passada, ou na outra semana. Isto porque dissemos que se calhar a empresa do Tomás Cruz, amigo do canal, ia ter novos brinquedos. Passado uns dias de gravarmos o episódio em que dissemos se calhar eles querem integrar verticalmente a parte do foguetão para juntar à cápsula. Disseram, não, o foguetão vai para o lixo, nós vamos sacar aqui outras coisas. E eu fiquei tipo, ok, trouxe uma notícia de atualidade ao podcast, que má onda. E agora parece que essas negociações caíram por terra, não vai acontecer. No entanto, é como aquele meme do wrestling, da audiência salta o outro lutador, e neste caso é a Skyroar, que é uma das empresas da corrida de microlançadores que temos estado a falar desde o início deste podcast, há 2 ou 3 anos, que se apresenta em negociações para comprar, a notícia diz comprar a Orbex, mas diz comprar partes da Orbex, portanto, olhando então um bocadinho com mais profundidade, a Orbex aparentemente está com dívidas de mais ou menos 50 milhões de libras, e a Skyroar aparece a dizer que quer investir até 10 milhões de libras para comprar uma seleção de ativos, por exemplo o IP, por exemplo o espaço ao Porto, o Porto Espacial de Sutherland, na Escócia. Talvez até alguns dos empregados que agora estão desempregados da Orbex. Isto é super curioso porque tínhamos o campeão do Reino Unido
selecionado através do European Launcher Challenge, da ESA, que iria ser a Orbex, parece que caiu ignorando a Skyroar e outras que por lá andavam, e agora na curva é ultrapassado, parece que vai apanhar as partes boas. Existe um financiamento deste programa que até o Reino Unido não aplicou todo, portanto tinha 144 milhões de euros para dar a empresas, mas guardou 112,3, dando 21,7 à Orbex, 10 aos alemães. Portanto existe um financiamento que existe. Existe um financiamento que existe, olha, boa citação. Mas ao mesmo tempo parece que também o componente de espaço do Reino Unido tem estado todo de pantana, especialmente no que toca ao acesso ao espaço e aos foguetões, porque, como dissemos também num episódio muito antigo, um dos objetivos estratégicos do Reino Unido era acesso soberano ao espaço e liderar a Europa, não a União Europeia, mas a Europa, no sentido de acesso ao espaço. Tanto que tinham 3 ou 4 portos espaciais, 3 ou 4 startups de lançadores. Neste momento, a Agência Espacial do Reino Unido perdeu a sua independência, vai ser envolvida pelo Departamento de Indústria e Energia e pronto. O Ministério, no fundo. Exatamente, o Ministério. Base, que era tipo o chapéu de chuva onde estava a Agência Espacial, agora a Agência Espacial deixa de ter a independência e as funções passam para o pai, para o parent, digamos assim. Ao mesmo tempo ajustaram o palavreado da estratégia para dizer, em vez de ter capacidades soberanas, querem ter acesso seguro ao espaço garantido. Portanto, acesso ao espaço garantido é diferente de ter capacidades soberanas. Não sei como é que isto deixa a Skyroar, se os deixa com alguma esperança, porque o seu competidor principal regional, isto é local, nacional, desapareceu. Acho que as coisas não estão brilhantes neste momento, mas pronto, lá veremos. E a Orbex parece que está mesmo desaparecida. A Exploration Company vai continuar com os seus planos que nada têm a ver com isto, e está feito o update. A minha pergunta à Aline acerca deste tema é: ligas alguma coisa a foguetões e ao que se está a passar na Europa sobre isso? Ou para ti o foguetão é basicamente o autocarro, o importante é que leve o telescópio lá para cima e de resto não te interessa de todo quem é que o leva? Olha, é difícil de responder porque, gente, eu não sei nem o que falar, porque eu acho que eu nunca tinha pensado nisso, na verdade. Então, eu acho que a partir do momento que afeta a gente, não deixa de ser interessante, né? Tem que se interessar. Mas eu não sei te dizer como que, sabe, como que afeta. Sim. Ou seja, eu não pensei que fosse algo muito nas tuas prioridades, só que, por exemplo, existe agora o contexto político do mundo, não é? Em que antigamente tínhamos até a Rússia e os Estados Unidos a dialogar muito mais, a Europa lançava satélites com foguetões russos que operavam juntos na Guiana Francesa, ao pé do Brasil. Havia lá uma equipa de russos que operava os Soyuz e geria os Soyuz, e agora estamos numa... Pronto, a tendência está a ser os países terem os seus próprios, os grupos de países terem os seus próprios lançadores e foguetões para lançar as suas missões, tanto que isto é um grande preceito da Europa e foi um bocadinho humilhante, tenho de dizer, apesar de ser uma onda para mim, mas foi um bocadinho humilhante lançar satélites Galileu, que é uma funcionalidade super importante para a soberania europeia, não é? Que é posicionamento independente do GPS, com foguetões da SpaceX, com o Falcon 9. Portanto, uma pessoa tem de agora até estou a ver alguns pontos sobre tarifas e sobre controle de exportações no meu trabalho, e basicamente se uma pessoa quer lançar um foguetão com a SpaceX tem de dar custódia do seu satélite à SpaceX e não sabe o que é que acontece lá. É como quando os russos estiveram a fazer a parada do... Como é que se chama o primeiro satélite? Agora também me está a dar... O Sputnik. Que a CIA aparentemente veio à Europa tentar desmontar o Sputnik e sabe-se lá o que é que fizeram, não é? Portanto, à mesma se uma pessoa põe um satélite nos Estados Unidos para ser lançado, às tantas está a ser desmontado e interferido. Portanto, pergunto-me se os cientistas já pensaram nisso ou já perceberam que se calhar no futuro uma missão europeia vai ter de ser com um lançador europeu, uma missão americana com um foguetão americano, deixa de haver diálogo, e até mesmo em termos de data sharing, por exemplo, nós na Europa estamos muito dependentes de dados meteorológicos e de space weather, tempo espacial, não sei, clima espacial, da NOAA, que é aquela agência americana de meteorologia, e isto se calhar, se as relações se continuam a deteriorar, de repente os próprios cientistas vão perder dados que para eles são muito importantes. Pronto, é nesse aspecto da soberania que eu estava interessado para saber se os cientistas estão a par. Eu acho que é uma coisa a se pensar. Eu acho que, pelo fato de eu estar na pesquisa, não é algo exatamente que não é uma preocupação
Porém, eu acho que a maior preocupação não é nem assim o que você falou dos próprios países fazerem os próprios, e sim de determinadas empresas estarem envolvidas nisso. Uhum. Entendeu? E aí eu não sei se a gente deveria entrar nesse assunto aqui, mas eu acho que isso me preocupa mais. Certo. Sim, até porque os próprios cientistas querem continuar a cooperar, não é? E querem, sei lá, um cientista americano, um cientista russo, querem ambos beneficiar dos dados uns dos outros, e sinto que, pelo menos quando falamos com os cientistas no meu trabalho, que pronto, eles querem, apesar de haver esta separação industrial, eles querem continuar a conversar e continuar a partilhar dados. Mas, na verdade, nunca se sabe se vai ser possível. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães não estavam a falar com os americanos sobre investigação nuclear, portanto... Esperemos que não chegue a esse nível, o não que é? a Aline te disse é que não está preocupada com a geopolítica, mas está preocupado contigo, com as empresas. Não tens nada a dizer sobre isso? Não exatamente contigo. É porque eu acho que muito disso é interesse próprio, entendeu? Eu acho que é por esse ponto que eu fico preocupada, só isso. A ciência não pode ser isso. A ciência funciona tanto melhor quanto as coisas forem partilhadas, porque não é uma competição. Nós beneficiamos todos. Toda a gente poder olhar para dados e interpretá-los à sua maneira vai garantir que todos os pontos de vista são analisados e a conclusão certa é tirada. Em massa faz-se algo melhor, eu acho, na ciência. E depois é duro quando a ciência tem de lidar com as limitações geopolíticas, que é os países andam às guerras e embargos comerciais e de propriedades intelectuais, coisas do género. Não é ideal. Eu percebo completamente que quando metes empresas ao barulho também há um bocadinho disso a entrar, inevitavelmente, não é? Porque querem fazer dinheiro. A ciência dificilmente faz dinheiro. Faz muito indiretamente, mas não podemos planear um plano científico com ter expectativa de lucro. Não é assim que funciona. Sim, mas precisa de dinheiro, efetivamente. Pois, esse é o problema. E as empresas precisam de ter a vantagem competitiva, não é? Senão não faz sentido serem empresas. Não acredito estou a dizer isto e que estou do lado deles neste momento. Mas pronto, e por isso é que isto é tão complicado. Mas se olharem do ponto de vista filosófico, um outro planeta com uma civilização que esteja a olhar para nós e a perguntar porque é que eles ainda não sabem isto e porque é que ainda não descobriram aquilo e porque é que ainda não exploraram no seu próprio sistema aqueles planetas que estão mais afastados, e é um problema da nossa espécie, portanto é uma deficiência da nossa espécie que impede a cooperação neste tipo de aventuras, digamos, porque é como tu dizes, Tiago, o espaço é demasiado grande para nós estarmos a explorar por país, não funciona, não dá. A Cassini é uma grande prova disso, que foi o facto de haver uma boa cooperação, tornou a ciência, o retorno da ciência foi muito mais do que o esperado. E isso devia ter sido suficiente para provar que só nessa maneira, e se calhar com até cooperações maiores, é que as coisas avançavam mais rápido. Nós temos um problema que só vivemos uma quantidade de anos muito pequena para a quantidade de anos necessária para explorar o espaço, não é? E só conseguimos com a cooperação, mas depois, como espécie, temos esta incapacidade de o fazer. E criamos problemas que não são sequer tecnológicos, não é? Olhem, o meu takeaway deste tema é que o espaço é uma coisa tão grande que, felizmente, podemos ter pessoas que só se focam, não é só se focam, mas cujo foco está tanto numa parte específica da investigação, como, por exemplo, a Aline estava um bocadinho a falar sobre isso, que felizmente até se podem abstrair do resto que está a acontecer. Portanto, isso para mim é fantástico e só demonstra que nesta área tão vasta há sempre muito para dizer, e é por isso que já vamos com 46 episódios, é porque temos sempre imensas perspectivas e lados para olhar. Portanto, pancadinha nas costas a nós mesmos por estarmos a fazer isto e discutirmos isto todos os dias. Porque até para as pessoas que vêm de diferentes backgrounds e ouvem o podcast saberem também o que é que se passa no outro lado da moeda. E com este tom positivo, tenho que acrescentar que não estamos só com 46 episódios, mas estamos também com 1h06 neste episódio, que entretanto vai ser ajustado. E portanto eu acho que está na hora de dizermos adeus aos nossos ouvintes. E também à nossa especial convidada, que trouxe temas tão profundos. Tenho que dizer, além do meu ponto de vista pessoal, adorei este episódio. Foste muito bem-vinda da nossa parte e de certeza que gostaríamos de um dia te voltar a convidar e de continuarmos esta conversa. E que queremos que continues a ser amiga da Nau e deste canal.
E vocês também, ouvintes, continuam a ser nossos amigos e continuem a partilhar e a absorver estes episódios e falem com os vossos colegas, os vossos amigos, partilhem com a mãe, partilhem com a avó, porque o espaço não é só para um grupo de pessoas, como a Aline disse, é para toda a gente, e toda a gente tem direito a saber sobre o espaço ou a estudar o espaço se quiser. E portanto, por hoje é tudo. Mas espera, não sei se a Aline quer dizer umas últimas palavras. Exato, se calhar. Sim. Eu quero aproveitar para agradecer o convite. Já agradeci por e-mail, mas agradeço aqui novamente, formalmente. Foi um prazer, adorei a conversa. Quero voltar em breve, se possível. E posso deixar minhas redes sociais para as pessoas seguirem. Sim, exatamente. Onde é que Sim, podemos faz encontrar? Faz o plug, sim. Exato. Exatamente o que queres que as pessoas vejam. Ok, então, meu arroba nas redes sociais é astroaline ou astro.aline, dependendo da rede. E aí, quem quiser me seguir... Conteúdo de astronomia em português e da astrobiologia em português, portanto sigam. Exatamente. É um luxo termos isto na nossa língua, não deixem passar. Portanto, ouvintes, muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem que para comunicarem connosco podem utilizar as redes sociais, mas também podem utilizar o e-mail naoespacialpod@gmail.com. Agradecemos muito ao Josh Woodward pela música, mas também à Babette por ter vindo hoje explicar-nos como é que se diz, como é que é, Gonçalo? Hawkins. Hawkins. Precisamos de mais uma lição com ela. Muito obrigada também à nossa convidada. Muito Não está muito bem, obrigada. Gonçalo, tens de Não, praticar. ainda não conseguimos. Muito obrigada também à nossa convidada Aline. Já sabem, sigam a Aline nas redes sociais também. E o próximo episódio também trará mais ciência e mais espaço e mais intriga espacial. Portanto, fiquem desse lado, nós ficamos deste. Até à próxima. Adeus. Tchau. Tchau. Isto agora o problema é que a Aline vai ter pessoas a mandar e-mail com provas que a Terra é plana e que há...